Olá, eu sou Márcia Santos, artista plástica, arte educadora, e hoje nós conversaremos sobre o desenho de memória. Como eu posso valorizar a prática do desenho de memória com meus estudantes? Vamos começar discutindo um pouco a questão do desenho de memória a partir de alguns autores. Dewey nos fala que o saber vai nascer da experiência, ou seja, daquilo que já foi vivido. O significado disto seria o de preservar a experiência que foi vivida para poder usá-la no futuro. Então, nós vamos entrar o quê? Na questão da memória. Tudo aquilo que eu vivencio, eu guardo que é relevante para poder usar em uma outra situação. Segundo Duarte, a memória no nível humano tem a ver com a armazenagem que se dá em termos de significação. Ou seja, novamente, nós estamos dentro daquilo que o Dewey falou. O que é significativo permanece. E ele acrescenta, uma dada experiência transformada em símbolos, extrai-se dela o significado, que são guardados e incorporados àqueles já existentes, provenientes de situações passadas. Então, tudo que eu vejo, tudo que eu vivencio e que é significativo é guardado na minha memória através de alguns símbolos e eles vão ser utilizados em outras ocasiões. Frente à nova situação, a interpretação do homem se dará, então, a partir daqueles significados pré-existentes. Por isso que quando a gente está lendo uma obra de arte, a gente lê com um repertório que é nosso. Dependendo da minha vivência, eu posso encontrar significados numa obra que uma outra pessoa com uma vivência diferente vai encontrar outros significados. Portanto, nós concluímos que, ao falar sobre a memória, nós estamos compreendendo também a questão da percepção e a questão da observação. Se tivéssemos que definir, então, o que seria o desenho de memória, seria aquele desenho que resgata, a princípio, a memória visual dos objetos já observados em outras ocasiões, locais que nós já conhecemos, ou experiências de vida que foram vivenciadas e tiveram um significado importante, portanto, elas foram guardadas na nossa memória. Em relação ao tempo, não importa quanto tempo essa imagem, essa experiência foi vivenciada, pode ser 3 anos, 10 anos, enfim. Se ela foi guardada, ela pode ser resgatada a qualquer momento para ser utilizada. O objetivo do desenho de memória, então, é ativar a memória visual, percebendo quais registros residuais de imagens que foram significativos para ficarem retidos na nossa memória. E aí, serem utilizados no momento em que eu preciso. Quando nós temos um desenho de observação, a memória já está funcionando. Percebam, eu observo um objeto. Nesse curto espaço de tempo, no qual eu, ao observar, tirei meu olho do objeto e trouxe para o suporte, eu já estou utilizando a minha memória. Uma memória de curto tempo, né? Uma memória que foi há alguns segundos atrás, mas eu já estou utilizando a memória dentro do desenho de observação. Eu estou trazendo aqui Steven Wiltshire. Ele é um jovem que aos 3 anos de idade foi diagnosticado com autismo. Entretanto, os professores dele perceberam que quando eles saíam em excursões do colégio, ao retornar, ele desenhava de memória muito detalhadamente aquilo que havia sido visto, falado, vivenciado. Aqui nessa ilustração, nós temos ele com um desenho que ele fez de observação da ponte de Londres e a ponte aqui atrás. Ao final dessa apresentação, nós temos o link para este vídeo aqui, Bilhões de Janelas, onde é mostrado o processo do desenho de memória do artista. Stephen faz voos de helicóptero pelas cidades e, ao retornar desses voos, ele produz
esses grandes desenhos panorâmicos. Aqui nós temos o panorama de Londres após um voo. Esse desenho ele é elaborado por dias, muitas vezes se transforma quase em uma performance. Se vocês procurarem, existem muitos vídeos dele na internet, então as pessoas ficam assistindo ele produzir esses gigantescos desenhos que são panoramas das cidades que ele faz sobrevoo. E com os meus alunos, como é que eu posso, então, trabalhar o desenho de memória? Você pode fazer propostas deles vivenciarem e relembrarem locais que eles conhecem com grande afinidade. Por exemplo, desenhe seu próprio quarto. Nesse caso, eu vou sugerir, por exemplo, Van Gogh, que tem essa obra clássica do próprio quarto. Vamos começar mostrando para os nossos estudantes que Van Gogh selecionou um ponto de vista, ou seja, ele parou em um determinado ângulo e decidiu como desenhar esse quadro. Por exemplo, ele poderia ter escolhido uma vista de cima, como se ele estivesse flutuando no quarto. Ele poderia ter se colocado nessa cadeira e ter observado essa lateral com mais detalhes da cama. Ele poderia ter se colocado no canto da cama e ter observado melhor a porta e a janela. Enfim, a opção do artista foi desenhar de um certo ponto de vista. E a proposta que você tem que falar para o seu aluno é que ele também escolha um ponto de vista para relembrar o que ele veria. Mostre também que o artista, ao redesenhar a mesma cena, faz seleções diferentes. Então, aqui nós temos um desenho da carta de Van Gogh até o seu irmão, na qual ele falava sobre essa pintura, e aqui um desenho que ele manda para uma carta para Gauguin, também falando sobre essa pintura. Se nós observarmos, por exemplo, nessa aqui o chapéu está nesta ponta da cama, nessa aqui o chapéu está em outro lado da cama. Provavelmente Van Gogh desenhou de memória, não vendo, não olhando o quadro, e, portanto, a percepção muda. Isso é algo muito interessante. Em relação à carta ao Gauguin, também é interessante que vocês mostrem a escrita. A escrita pode ser também um resgate da memória, se escrever sobre os detalhes, e ela também pode levar você à questão do livro de artista e outras relações com o desenho. Isso tudo pode ser mostrado, conversado com o seu estudante como uma apreciação, para depois se ir para uma proposta prática. Que tipos, então, de proposta eu posso fazer a partir de desenho seu próprio quarto? Bom, se é um desenho de memória, procure não colocar o estudante a par do que vai acontecer. Por isso eu coloquei aqui, propõe um desenho de surpresa, né? Depois dessa aula que o aluno vai realmente desenhar de memória, você pode guardar esses desenhos ou eles podem levar para casa, observar o próprio quarto na posição que eles escolheram desenhar e perceber o que é que ficou diferente. Eles podem até fazer um desenho de observação para compararem um ao outro e trazer em uma outra aula. Você posteriormente ainda pode recolher esses dois desenhos, então o primeiro de memória, o de observação, e pedir que ele faça um novo desenho de memória. Então, essas propostas podem se dar de formas muito distintas, de acordo com as necessidades que você sente e o quanto você acha que os alunos precisam trabalhar essa temática. Se fica muito difícil a questão de lembrar algo que é particular e que você não vai ter um acompanhamento, como o próprio quarto do aluno, faça isso com as coisas do ambiente escolar, que são inclusive comum a todos os estudantes e que podem ser comparadas. Então, o quarteirão da escola, a rua da escola, a fachada, uma sala, por exemplo, se existe cantina, então vamos desenhar a cantina de memória. Enfim, faça essas propostas. Ao fim dessa apresentação, existe um vídeo onde o autor propõe um desenho de memória com algo diferente. Ele fala isso aqui, para que você
propõe às crianças, aos estudantes, fazerem desenhos geométricos. Peça que, ao final, os alunos observem bem a própria produção. Guarde esses desenhos e, na próxima aula, peça que eles reproduzam, ou seja, desenhem de memória o desenho geométrico que eles fizeram. Isso vai resgatando a memória em diferentes momentos, em curtos espaços de tempo maiores. Você pode fazer esse desenho, por exemplo, numa aula e daí um mês retomar esse desenho geométrico. Então, pedir que eles memorizem para depois pedir que eles retomem este trabalho que eles fizeram anteriormente. Essas propostas podem ganhar inúmeras variações. Vai depender de você, educador, como trabalhar isso em sala de aula. Por fim, nós temos aqui a bibliografia, né? Então, novamente, de Dick, John Dewey, tudo que foi colocado aqui. E aqui o vídeo que eu falei sobre a proposta do desenho a partir de um desenho geométrico criado pelos estudantes. Eu espero que essas sugestões, essas propostas, sejam um pontapé inicial para você procurar outras formas também de trabalhar e que com isso você comece a utilizar o desenho de memória associada à imaginação, observação, mas de maneiras diversas, e que esses conteúdos se complementem e ajudem você na prática do desenho com seus alunos. Nós nos vemos em uma nova oportunidade e até lá!